aqueles que não me conhecem, sou Nil, sou membro da comunidade de vida com promessas definitivas, sou casado e hoje estou responsável pelo setor da difusão do carisma ou setor da difusão da obra. Então eu moro lá na Diaconia Geral, para algumas pessoas aqui do Centro de Evangelização, né? Lá é a Casa Branca, né? Parece o governo americano, a Casa Branca. Então, não sei se é muito branca não, né? Porque a gente é meio ruimzinho, mas a gente tenta fazer, é necessário ser feito. E o Padre Célio e a Silmara me convidaram para vir falar para vocês hoje sobre, a nossa noite hoje é o tema, a alegria de anunciar o Evangelho. Eu particularmente achei assim muito parecido com a outra pregação que eu vim aqui dar, né? Porque naquela outra oportunidade, aquilo que nós mais falamos foi sobre a alegria. Então nós falávamos que não existe um discípulo de Cristo, nós falávamos que não pode haver evangelizador se não houver como marca na vida dele a alegria. Tirem pelo Papa Francisco, né? É o tempo todo sorrindo, o mundo caindo e ele ali sorrindo, né? Não sei se vocês viram, acho que na semana passada aconteceu um fato histórico. Esse Papa é cheio de novidades, né? E ele simplesmente, imagina, o Papa simplesmente saiu lá do Vaticano e foi numa ótica comprar um óculos. Porque o óculos dele estava ruim, né? Vocês imaginam que foi o alvoroço em Roma, né? O Papa dentro de uma ótica comprando um óculos. Menino, lado de fora, era celular, assim, era gente, eu acho que quem foi de peregrino se realizou, né? Batendo foto do Papa comprando óculos. E constantemente esse Papa, ele tem mostrado essa face de Deus, porque nada do que ele está vivendo é não mostrar a face de Deus. Ele mostra a face de Deus na misericórdia, ele mostra a face de Deus na alegria, ele mostra a face de Deus na simplicidade e ele mostra a face de Deus na pobreza, né? Os testemunhos de pobreza deste Papa é violento. Prova disso é que agora, com essa situação da Síria e de alguns países, ele abriu as portas do Vaticano e pediu para todas as congregações da Igreja Católica que estão em Roma que acolham as famílias que estão chegando na Itália, os refugiados. E ele, além de abrir as portas, ele disse assim, que o nosso exemplo, como os primeiros a acolher, sirva para todo mundo. E o negócio foi tão forte o que ele falou, que 2 dias depois a Alemanha, que tinha suas fronteiras fechadas, ela abriu a possibilidade para acolher agora 500.000 refugiados por ano. Olha só, minha gente, o que foi isso da vida do Papa? Há 15 dias atrás, a Alemanha estava fechada a acolher. Depois do discurso do Papa, a Alemanha disse que poderia acolher 500.000 refugiados. Por que vocês acham que isso é constante na vida do Papa e vai ser uma constante para o que nós vamos falar essa noite? Então vamos lá, para cá. Abram aí, Lucas capítulo 10. É a passagem que motiva toda essa pregação. Tá certo? Lucas capítulo 10, versículo 16 a 20. Tá certo? Aqui no manual se fala que é o 17, mas eu quero começar pelo 16 para dar uma ênfase ao que nós vamos falar. Tá certo? Obrigado. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos são submissos em teu nome. Jesus lhes disse: Eu via Satanás cair do céu
como o relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de calcar aos pés serpentes e escorpiões, e toda a potência do inimigo, e nada poderá vos prejudicar. No entanto, não vos alegreis porque os espíritos vos são submissos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Eita, é forte, não é não? Vou repetir. De novo, para a gente prestar atenção, já tem as perguntinhas de coração, tá certo? Vamos lá. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos são submissos em teu nome. Jesus lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de calcar aos pés serpentes e escorpiões, e toda a potência do inimigo, e nada poderá vos prejudicar. No entanto, não vos alegreis, porque os espíritos vos são submissos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Palavra da salvação. Como é que os discípulos voltaram? Ah, que tristeza. Vamos lá. Como é que os discípulos voltaram? Alegre é uma pipoca. Como é que eles voltaram? Cheios de alegria. Como é que eles voltaram? Cheios de alegria. Cheios. Repletos. Eles voltaram preenchidos. Eles voltaram, nós podemos dizer, radiantes. Eles voltaram, podemos dizer, entusiasmados. Eles voltaram cheios da alegria. E a alegria é um dom de Deus. O demônio não tem alegria. Gravem isso. A tristeza não vem de Deus. De Deus só nos vem a alegria. Não é a euforia. Porque a euforia você pode estar aqui, aquelas coisas bem assim, e no fundo você ainda tem uma tristeza. E a alegria, o mundo pode estar caindo ao seu lado, pode estar desmoronando aos seus pés, e você está convicto, firme, seguindo adiante, porque a sua confiança não está em você e também não está nas situações. Ela está onde? Em Deus. Cheios da alegria. E prestem atenção agora. O que acontece por eles estarem cheios de alegria? Quem se lembra aí que nós lemos? Não, isso é uma parte. Já achei lá, os nomes estão escritos no céu. Mas o que acontece pelo fato deles estarem cheios de alegria? Hã? Não, isso é no final. Cheios da alegria, cheios da presença do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, Satanás cai. Quem tem embates aqui na vida, levanta o braço. Embates, combates, lutas. Quem passa por desafio aqui, levanta o braço. Dá até tchau, né, pessoal? Tem gente que faz até assim com os dois braços pensando que é louvor, né? De tanto combate. Cheios da alegria de Deus, Satanás cai. Cheios da alegria de Deus, os demônios nos são submetidos. O demônio perde a força. Porque uma alma cheia da presença de Deus,
é uma alma repleta do próprio Deus. E uma alma repleta de Deus, o demônio não pode tocar. Ele pode até tentar, como ele tentou Nossa Senhora. Vocês acham que o demônio tentou Nossa Senhora, sim ou não? Sim. Sim. Mas ele não consegue tocar. Porque ela era cheia de Deus. Nós podemos dizer que Nossa Senhora é o tabernáculo de Deus, a plenitude do espaço sagrado onde Deus habitou. Nós celebramos há 2 dias atrás a Natividade de Nossa Senhora, né? E eu recebi uma mensagem do Facebook muito legal, que dizia assim: obrigado, mãe, por me amar de tão grande carinho. Aí fiquei imaginando a cena, né? Jesus com Nossa Senhora. E aí depois eu li uma frase que dizia assim: não tenham medo de amar Nossa Senhora, porque o tanto que você amar não se comparará ao tanto que Jesus a amou. É bonito, né, essa frase? Nós podemos amar Nossa Senhora sem medo dessa bobelada que diz aí da questão da idolatria. Porque quanto mais eu amar Jesus, amar Nossa Senhora, mais eu estou amando o Verbo, a palavra, porque ela foi o tabernáculo da palavra. Foi nela que o Verbo se encarnou. Foi nela que a palavra tomou a forma humana. Então, mais que a gente ame Nossa Senhora, nós nunca conseguiremos amá-la como Jesus a amou. E vice-versa, né? Por isso que Nossa Senhora, ela é sempre este caminho seguro para nós chegarmos a nos configurarmos a Cristo e botarmos o demônio no seu devido lugar. Porque o demônio faz afronta ao próprio Deus. Mas ele não consegue afrontar uma criatura de Deus, porque é uma grande humilhação para ela. E Nossa Senhora é este tabernáculo. Quando nós somos repletos da alegria de Deus, o demônio não tem como nos tocar. E aí Jesus vai dizer uma coisa lindíssima. Ele diz assim: não se alegrem. Agora é a sua parte, né? Não se alegrem, porque os demônios lhes são submetidos. Se alegrem, porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Já pensou o seu nome inscrito no céu? Eu acho que às vezes a gente não consegue parar para pensar nisso, né? A gente pensa um bocado de coisa, mas, meu Deus, eu vou ter o meu nome inscrito no céu. Só que existe um segredo para o nosso nome estar inscrito no céu. Na verdade, são 2 vias. Como é que começou esta palavra no versículo 17? Não. Versículo 17, como é que começa? De novo aqui, bem eslatado, não, negócio? Olha lá, presta atenção. Olha como é que começa o versículo 17. Os 72 discípulos voltaram. O primeiro segredo é estarmos a caminho. Não existe plenitude de Deus, não haverá transbordamento da alegria se nós não nos colocarmos a caminho. Só volta, só retorna quem foi. Se a nossa experiência de Deus não nos levar a sair, não nos levar a ir ao encontro do outro, se a nossa experiência de Deus não nos tirar de nós mesmos, me desculpem, ela não é experiência de Deus. Ela pode ser experiência de qualquer outra coisa, menos de Deus. Porque a experiência de Deus, ela vai nos levar a sair. Quem ainda aqui não tem ministério, meu querido, corra. A senhora está fazendo aí com o pessoal o engajamento, né? Corra para se engajar. Quem ainda não saiu para uma semana missionária,
corra para se inscrever. Quem ainda não evangelizou hoje na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, no semáforo, no banco, corra para fazer isso. Na internet, né? Já que o banco fechou às 4 horas, mas tem a internet, corra para sair. Porque a experiência de Deus ela vai se tornando concreta, profunda, real, como diz o nosso fundador, quando nós nos colocamos em movimento de saída. Se não houver saída, ainda não há uma autêntica experiência de Deus. Se você ainda está paralisado, suplique ao Espírito Santo a graça de sair. Sair dos medos, sair da baixa autoestima. Ai meu Deus, eu sou tão feio, eu só tenho 2 dentes, para raspar outro para doer, eu posso evangelizar. Pode. Olha, meu amigo, se até os banguelos não estão na eternidade, porque no inferno haverá choro e ranger de dente, então se o cara não tem dente, ele está no céu já. Ou seja, brincando, ou seja, eu preciso sair. Meus queridos, prestem atenção. Se nós não sairmos, a ação de Deus não acontece em nós. Se nós não sairmos, os dons do Espírito Santo, eles podem até pairar, como se pairou o Espírito na criação, mas talvez ele ainda não nos dê as formas. Talvez Deus queira entrar em você e lhe dar uma forma nova, lhe fazer uma pessoa nova, uma criatura nova. Porque em Cristo se faz nova todas as coisas. E não tem coisa melhor para Deus fazer nova do que a gente. Já dizia Dominus, né? Banda Dominus. Deus me ama como? E eu gosto de acrescentar, mas não me deixa como estou. Deus quer nos colocar em movimento. O Espírito Santo quer nos colocar em movimento. Foi assim que aconteceu com aqueles apóstolos. Estavam todos trancados, com medo, paralisados. No momento em que o Espírito veio, aqueles homens tiveram que fazer uma experiência. Qual foi a experiência? Sair para anunciar. Um anúncio é fruto da experiência. O anúncio é fruto de movimento. Vocês já perceberam que na hora em que nós estamos lendo Gênesis, na criação, tudo está disforme, não é verdade? Tudo é caos. E à medida em que Deus vai soprando e falando, tudo vai criando forma. Quais são as áreas da nossa vida que estão disformes? Quais são as áreas que precisam de conversão? Quais são as áreas que precisam de cura interior? Quais são as áreas que precisam de uma verdadeira revolução de Deus? Mas enquanto nós nos colocarmos na postura apenas de receber e não sair, a plenitude da criação, e agora podemos dizer de forma mais concreta, a plenitude de Pentecostes não se completa na nossa vida. Nós estávamos, eu retornei domingo agora, nós estávamos num retiro que tem dentro da comunidade, chamado Retiro do Serviço de Autoridade, né? Aqueles irmãos no país inteiro que estão em algumas funções exercendo essa dimensão do serviço da autoridade. E teve uma polêmica lá, numa plenária, das pessoas falarem sobre a questão da nossa obra estar se enchendo, e aí uma pessoa colocou assim: olha, isso para nós é um problema, porque nós não temos pastores qualificados, nós não conseguimos qualificar os pastores, capacitar os pastores em tão curto tempo para podermos atender este povo que está chegando.
E cada vez que vai chegando um povo, esse povo vem mais ferido. São perebas mais fortes. São realidades mais constantes. E aí todo mundo ficou, é verdade, né? Verdade ou não é verdade? Sim ou não? É verdade. Lá no seu ministério não tem umas perebas boas, não? Começar pela gente? Tem. Quando chega uma pessoa na obra, você olha assim e diz, eita, está chegando no mundão, né? Você bate o olho, já vê os traços do mundo na pessoa. Como diz o Papa, o mundanismo. Mas olha que interessante, uma outra pessoa que pegou o microfone para falar, ela disse assim, minha gente, eu posso estar enganado, mas a gente não tem problema não. Aí todo mundo ficou olhando para ela assim, né? Espantado. Ela disse, vocês estão dizendo que é problema as nossas casas estarem cheias? Vocês estão dizendo que é problema os nossos centros de evangelização não caberem mais? Vocês estão dizendo que é problema. Problema tem o diabo que está perdendo esse povo para a gente. Nós temos alegria. Nós temos que ter plenitude de Deus. Que coisa chata é isso não, minha gente. A gente tem que dar ação de graça. Né? Né? Aquela festa. Verdade. Problema era se este espaço estivesse vazio. Porque ia nos mostrar a ineficiência da nossa evangelização. Ia nos mostrar também o arrefecimento dos dons carismáticos. Ia mostrar também, com todo respeito, o nosso apego a si mesmo. Mas quanto mais nós atraímos as pessoas, quanto mais nós saímos, mais nós estamos nos configurando ao mandato de Cristo. Ide por todo mundo. Ide. Anunciai. Evangelizai. Este movimento de saída não é um problema. Pastores de grupo de oração não é problema. Servos do querigma não é problema. Pessoal da oração e aconselhamento, isso não é problema. O problema é se nós ficarmos presos em nós. O problema está se nós não permitirmos que Deus nos leve a essas pessoas. Porque nesse exato momento tem pessoas se drogando. Nesse exato momento tem pessoas abortando. Neste exato momento nós temos políticos corruptos. Neste exato momento nós temos um grupo fanático que está matando, está fazendo milhares e milhares e milhões de pessoas fugirem do seu país. E aí a gente vê uma cena triste daquela do pai que deixou a criança escorregar da mão e a criança encontrou a criança morta na praia. Isso é problema. Mas irmos ao encontro destes não é problema. Não termos estrutura, tem a rua aí para a gente fazer um grupo de oração, tem a praça, tem a praia. O problema é se nós ficarmos presos em nós mesmos. E aí vem o segundo movimento, o segundo segredo, o esvaziamento. Nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos pobres, de estarmos nas mãos de Deus. O tema do retiro que nós estávamos era: Ele, de rico que era, fez-se pobre, e com a sua pobreza nos enriqueceu. O Verbo, Deus, se encarna, se empobrece, nasce numa manjedoura. Gente, vocês já imaginaram essa cena? O Criador dentro de uma manjedoura. Depois este mesmo Deus é perseguido. Depois este mesmo Deus é humilhado. Depois este mesmo Deus é açoitado. Depois este mesmo Deus é crucificado. Olha o processo de esvaziamento de Jesus. E nesse processo de esvaziamento, Ele foi nos enriquecendo. E nós estamos todos aqui hoje.
precisamos aprender a nos esvaziarmos. Porque as posses, meus queridos, materiais e talvez até espirituais, eu sei de tudo. Quem sabe sou eu. Quem reza sou eu. Talvez as posses materiais, o bem-estar, o conforto, estejam nos prendendo, mas também talvez o nosso orgulho espiritual esteja nos prendendo, esteja nos bastando em si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar, deixar com que Deus nos esvazie, porque como dizia Santo Agostinho, nós somos como um vaso cheio de fel, cheio de vinagre, amargos. Somos pessoas muitas vezes amarguradas, críticas, azedas. E para que Deus possa colocar o mel, que é Ele, que é o seu Espírito, Ele precisa tirar o fel. Ele precisa tirar a amargura. Ele precisa esvaziar. E se nós não suplicarmos esta graça de nos esvaziarmos, nós não vamos conseguir sair. Vamos ver o que é que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium, né? Que eu disse a todos que deveriam comprar e colocar do lado da cama para ler, né? Até dei o exemplo que se você for ainda mais além, você pendure no teto da sua casa, né? Para que quando você se deitar, você já esteja olhando para ela e já folheando, né? Bichinha lendo todo dia, para não correr nenhum risco de não ler. Voltando, olha o que o Papa Francisco fala sobre esse movimento do sair e do esvaziar-se. O número 21 da Evangelii Gaudium. A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é missionária. Qual é a palavra que ele usa? Ah, vocês estão fracos. E qual é a palavra? Missionária. Melhorou. Eu estou louco, ele é ficando velho. Ele tem 40 anos, agora é só dobrar o cabo da Boa Esperança e vamos embora. Mas ainda não estou tão assim não, vamos lá. Diz o Papa ainda, experimentaram-na os 72 discípulos, que voltam da missão cheios de alegria. Vive-a Jesus, que exulta de alegria no Espírito Santo e louva ao Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos. Aqui não é o Padre Denis não, tá? Mas chegou também no Padre Denis, né? Que é pequenino. Que é os pequeninos, os pobrezinhos de Avé, né? As crianças também. Sentem-na, olha que bonito agora. Sentem-na, tá gravando, né? Isso é da minha casa, depois enrascar. Sentem-na, cheios de admiração, os primeiros que se convertem no Pentecostes, ao ouvir cada um na sua língua a pregação dos apóstolos. Essa alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está frutificado. Mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom de sair de si mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo. Qual é a palavra que ele usou? Sempre. Repete. Sempre. Qual é a palavra? Sempre. E ainda tem uma música antiga que dizia: não vos canseis, porque nunca chegareis ao fim. Sempre de novo. E aí continuou o Papa: sempre mais além. Sempre de novo e sempre mais além. Menino, o Espírito Santo está tocando em mim. Menina, eu já trouxe uns 10 para o Shalom. Ótimo, parabéns. Mas você vai ter que sair sempre de novo. Sempre mais. Porque Deus talvez não queira 10. Deus queira talvez 100. Deus queira talvez 1000.
E estas pessoas virão por nós, que fizemos a experiência de Deus. E ao fazermos a experiência de Deus, se ela é autêntica, nós somos o quê? Cheios da alegria. E cheios da alegria nós somos impulsionados a sair, a partir, a evangelizar. E aí o Papa vai dizer ainda, depois de lançar a semente num lugar, ele não se demora lá, explicando melhor ou cumprindo novos sinais. O Espírito leva-o para outras aldeias. Como está a nossa vida de oração? Nós somos cheios de Deus? Ou a nossa oração é cheia de si mesmo? Lá no retiro, Moisés falou uma coisa que eu, na hora, assim, quase levantei o braço e disse: Moisés, eu posso me confessar? Porque ele disse assim: como está a sua oração? Você tem os seus esquemas de oração controlando tudo? Ou é Deus quem lhe guia nos caminhos da oração? Porque quem verdadeiramente reza não domina em nada a oração. Porque a oração é um movimento do próprio Espírito de Deus, que nos leva em primeiro lugar a sairmos de nós mesmos. E aí ele dizia, e nós podemos dizer que quem não reza não ama. Quem não reza não ama. Porque para amar eu preciso me relacionar com aquele que é o amor. Mãe do Moisés, né? A pessoa ligava para o celular dela, dizia, é fulana? Ela dizia, é não. Aí a pessoa, desculpa, liguei errado. Ela dizia, ligou não. Jesus te ama muito. Você sabia que Jesus te ama muito? E começava a evangelizar a pessoa. Mas é porque eu sou velho. Eu já eduquei meus filhos. Sabe de nada, inocente. O engraçado é que normalmente na igreja os papas são pessoas o quê? Anciãs. Vocês já perceberam isso? Anciãos. Estão ali. Vocês acham que o Papa Francisco é novinho? Sim ou não? E ele evangeliza? E ele demonstra a alegria de Deus? E ele atrai os jovens? E ele bate selfie com jovens? E ele ainda chega para a brasileira que foi lá no Vaticano e diz, eu tenho uma pergunta para você. Quem é melhor? Pelé ou Maradona? E a brasileira cai na gargalhada e disse, Pelé! Aí ele disse, também acho. Mas nessa questão do futebol já está tudo resolvido. Porque Deus é brasileiro. Então, Pelé é o melhor, mas o Papa é argentino. A empatia, a alegria, as palavras simples. Nós não precisamos ser catedráticos para evangelizar. Nós não precisamos ser intelectuais. Precisamos estudar. Precisamos ler o catecismo. Precisamos ler a história dos santos. Precisamos ver os testemunhos. Precisamos ler a palavra de Deus. Mas precisamos ser simples para evangelizar. Porque a simplicidade abre portas. E aí, meus queridos, já indo para concluir esse processo todinho desta noite. Partir para anunciar. Tchan, 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 tchan. Prepara-nos os nossos nomes na eternidade. Sairmos de nós mesmos para evangelizar. Prepara-nos para a eternidade.
Porque dizia São João da Cruz: ao entardecer do dia, seremos julgados pelo amor. E só ama quem? E só reza quem sabe. Só ama quem reza e só reza quem sabe. Porque se a sua oração é estática, ela não é oração. Quem quer ser este anunciador? Vocês, a depressão. Vou apelidar aqui, viu, Padre Sérgio? Depressão de respostas da obra. Quem quer ser este evangelizador? Quem quer ser cheio de entusiasmo? Velho ou não velho? Careca ou não careca? Quem quer ser cheio da unção de Deus? Manco ou não manco? Quem quer ser de Deus? E aí, para concluir, uma história bem engraçada, para nós entendermos a dimensão da palavra de Deus. É mais a engraçada mesmo. Um irmão nosso estava na Jornada Mundial da Juventude, com todo respeito aos irmãos evangélicos, né? Mas chegou um evangélico para evangelizar. Certo? E aí chegou para o irmão da comunidade de vida e disse assim: você acredita na palavra? Ele disse: acredito. Você acredita que a palavra tem poder? Ele disse: acredito. Porque na minha igreja a gente expulsa 50 demônios por dia, e na sua? Ele disse: elas nem entram de medo. Pobre devia ter pedido para ele rezar, né? No filho, reza por mim. Porque os que rezam, os que creem, fazem com que os demônios caiam e sejam submetidos. Meus irmãos, Deus quer nos dar nesta noite a alegria para evangelizarmos os jovens, a alegria para evangelizarmos as famílias, a alegria para irmos aos hospitais, a alegria para irmos aos presídios, a alegria de irmos atrás daqueles que têm desvios na sexualidade, a alegria de irmos lá para a praia evangelizar. Prestem atenção, a alegria para evangelizar esse bairro, a alegria para rezarmos pelos nossos irmãos do grupo de oração, que podem estar arrefecendo por algum problema. A alegria, olhando para cá, a alegria de sairmos ao encontro dos necessitados. A alegria de sermos de Deus. Ele, aqui ó, para cá, ele que era rico, fez-se pobre e com a sua pobreza nos enriqueceu. Meus irmãos, precisamos nos esvaziarmos. Precisamos partir novamente em missão. Precisamos anunciar. Mas só anunciaremos se nós acreditarmos no poder desta palavra. E esta palavra tem poder para nos transformar. Prova disso é que eu estou aqui e vocês estão aqui. E muitos outros estarão aqui porque nós confiamos profundamente na ação de Deus. Nós não podemos nos cansar. Para terminar a última parte, o Papa Bento XVI, na exortação Verbum Domini, ele diz assim: na alvorada do terceiro milênio, não só existem muitos povos que ainda não conhecem a Boa Nova, mas há também muitos cristãos que têm necessidade que lhes seja anunciada novamente e de modo persuasivo a palavra de Deus, para poderem assim experimentar
concretamente a força do Evangelho. E aí ele vai dizer: há muitos irmãos que são batizados, mas não são conscientes que foram evangelizados. É frequente ver nações, outrora ricas de fé e de vocações, que vão perdendo a própria identidade sob a influência de uma cultura secularizada. A exigência de uma nova evangelização deve-se reanimar sem medo na certeza da eficácia da palavra de Deus. Nós precisamos acreditar na primazia de Deus, pois o maior de todos os evangelizadores é Cristo. Ele é o evangelizador. E nós que fomos evangelizados, somos chamados pela graça de Deus a nos tornarmos evangelizadores. Deus nos conceda a graça desta alegria, deste entusiasmo, desta renovada e incansável saída, desta renovada e incansável permissão para que Deus nos esvazie e nos convide. Amém?